Fala, meu querido, tudo bem? Vamos fazer um resumão speed aqui, ó, para você não ficar tão atrasado da turma, beleza? Então pega o teu livro aí, ó, e vamos lá na página 10, tá? E aí a gente vai começar a nossa aula. Então, aula um, meu querido, vai falar de autobiografia e biografia, tá? Então, ó, autobiografia e biografia. Então, o que significa isso? Ok? Então a gente vai ver que a autobiografia é um relato que você escreve sobre você mesmo, tá bom? Então, autobiografia vem da palavra biografia, que significa bio, que é vida, grafia, escrita, então escrita da vida. Autobiografia, escrever a própria vida, tá bom? Então, assim, qual que é a função? Para que você escreve uma biografia? Para você preservar a sua memória, tá? Então, para as pessoas saberem quem você é, tá bom? Então, aqui, ela inspira outras pessoas. Por exemplo, se você foi um jogador de futebol excelente, então o que vai acontecer? Você vai inspirar outras pessoas, beleza? Você vai ajudar também a compreender momentos históricos e culturais, porque as pessoas vão saber o que se passava nessa época específica que você viveu, tá? Característica comum, baseia em fatos, fatos reais, não pode ser fictício. Tem ordem cronológica, começo, meio, fim, tá? Então você nasceu, cresceu, tá? Então tem toda uma ordem cronológica. Você não pode falar, nasci, depois com 10 anos, depois com 6, não. Nasci, 1, 2, 3, assim sucessivamente, ok? Você vai mostrar seus aspectos pessoais ou profissionais, tá bom? Então, pode ter imagem, curiosidades, tá? Então, tudo isso. Aqui tem uma tabelinha bem interessante, tá? Ó, diferença da autobiografia e biografia. O interessante é a gente falar da autobiografia aqui, porque a gente vai focar nela, porque a, tá? A redação que você vai fazer, tá? É sobre autobiografia, ok? Então aqui, ó, o autor também é o narrador, ele conta a própria vida. Então eu fui, eu peguei, eu comi, eu viajei, tá? Então é sempre em primeira pessoa, eu, tá? Então, foco narrativo. Foco narrativo é primeira pessoa. Guarda isso. Eu. Você pode escolher fatos importantes da sua vida, né? E ou grandes períodos dela. E você que escolhe, tá bom? E qual que é o objetivo? Que as pessoas conheçam a sua história, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho, tá? De um trechinho do livro da Eu Sou Malala. Malala, né? Que foi aí grande ganhadora, né, do Nobel. Então ela foi bem conceituada e tudo, beleza? Então você vai ler, leia, tá? E a gente já vai responder as questões, ok? Então você leia a questão 2 toda, ok? Pausa o vídeo se precisar. E agora a gente vai ver aqui, ó, qual que é a função da Malala colocar gostos e curiosidades pessoais. A gente vai ver que ela o quê? Ela quer se aproximar dos leitores, tá bom? Então ela quer se aproximar dos leitores. Tranquilo? Então aqui, a Malala, ela se preocupa com maquiagem ou ela não dá importância? A gente viu lá no texto que ela não se preocupa, tá? E como é que eu sei isso? Porque, tá? Está escrito no texto, lá no terceiro parágrafo, ok? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, tá? Verdadeiro ou falso? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Essa primeira. Primeira aqui, verdadeiro ou falso? Ela é falsa, tá? Ela é falsa. A segunda, leia. Verdadeiro ou falso? Ela é verdadeiro. Terceira, leia. Ela é falsa, tá bom? Ótimo. E essa aqui, verdadeiro ou falso? Ela é falsa, ok? Lembrando que isso é uma revisão speed, uma revisão rápida, tá? Porque não tem como eu dar uma aula de 50 minutos aqui em 5, tá? Então na classe a gente falou muito mais coisas, mas é só para você não ficar atrasado. Tranquilo? Então agora a gente vai
para a aula 2, ok? A gente vai falar de linguagem figurada. O que é linguagem figurada, tá? É aquela linguagem que eu uso, por exemplo, assim, o menino está com cabeça nas nuvens. Então, isso é uma linguagem figurada, que não é o sentido real daquela palavra. Beleza? Ó, por exemplo, fui até lá e dei com a cara na porta. Realmente você bateu a sua cara na porta? Não, né? Estava fechada. Ó, Manuel é forte como um touro. Ele é um touro? Não, ele só é forte como um touro. Então pega a palavra, uso para outro sentido. Ok? Por que que a gente usa? Para deixar mais interessante o texto, né? A gente ajuda a saber o que o leitor, né, quis dizer, né? E a gente cria imagens mentais, né? Ó, Manuel é forte como um touro. Então a gente imagina ele forte, beleza? Ah, seguindo, vamos lá para a página 14, tá? Então a gente vai ter duas figuras de linguagem que vão trabalhar com essa questão da figuração, tá? Quais são essas figuras de linguagem? São duas aqui, ó. A comparação e a metáfora, tá? A comparação ela é mais explícita, vai usar conectivos, como tal qual parece igual a, tá? Então o que que ele quer dizer? Malara era livre como um pássaro, tá? Então é explícito. Como? Tem um conectivo, olha aqui, ó, tem um conectivo, beleza? Metáfora mostra a semelhança implícita, não tem um conectivo, faz a comparação diretamente. Malala era um pássaro em busca de liberdade, ok? Por exemplo, comparação, meu irmão é bravo como um pitbull, beleza? Metáfora, meu irmão é um pitbull, comparação direta. A semelhança está implícita na metáfora e explícita na comparação, beleza? Agora você vai lá na página 14 e 15, vai ler o texto, pausa o vídeo e depois vamos responder as perguntas, ok? Pronto, você já leu, agora a gente vai ver aqui, ó. Escolha a frase do texto que há um uso de linguagem figurada. A tem? Não, né? A B tem? Não. A C tem? Não. Então é a D, tá bom? Desculpa. Ok. Uma leve crise de tosse aqui, mas já passou. O que a autora quis dizer, se referir à escola como seu mundo? Você percebeu que essa pergunta respondeu essa daqui? Tá? Então, ela vai dizer o quê? Que a escola era muito importante para ela. Lembrando que isso aqui é uma revisão rápida para você não ficar atrasado. Fechou? Então, leia a atividade 2. Tranquilo? Ok. Você vai responder a questão 2. Eu vou corrigir quando você voltar. Questão 3, escreva. Tá bom? Vou corrigir quando você voltar. E a 4. Então aqui você vai responder se é comparação ou metáfora. Tranquilo? Então lembrando, metáfora não tem conectivo. Comparação, sim, tem conectivo. Então vamos lá, preste atenção. Olha aqui, ó. Nessa aqui, ó. Ela luta igual a uma garota, a uma guerreira, né? Na verdade. Então, tem um conectivo aí? Então, qual daquela é metáfora ou comparação que tem conectivo? Faça aí, beleza? E olha aqui, ó. Como conectivo? Então, essa questão e essa tem um conectivo. Então, qual das duas questões aí leva a metáfora ou comparação? Lembra? Eu falei lá em cima. Beleza? Ótimo. Dica: comparação tem conectivo, metáfora não. Beleza? Vamos continuar aqui, querido. Agora, aula 3. Lembrando, vamos lançar revisão speed aqui para você não ficar atrasado. A gente vai falar de história em quadrinho. Meu querido, o que é uma história em quadrinho? História em quadrinho é
uma história que é feita em quadrinhos, tá bom? Então, tá lá na página 17, ok? Então aqui a gente vai falar algumas coisinhas aqui, ó, tá? A HQ, ela mistura linguagem verbal, que são as palavras, e não verbal, que são as imagens, beleza? Gestos, cores, traços, formas, tá? Isso é linguagem não verbal, beleza? Qual que é o objetivo? Divertir, informar, criticar, provocar reflexão, ok? Principais elementos: tem balões, tem expressões, tem cores, tem sequência de quadros, tá? Então, tem personagem, enredo, tem o tempo, tem como fosse uma história em livro, só que desenhada, tá bom? Então a gente sabe que os recursos visuais, meu querido, tá? Tem uma dinâmica expressiva aí. Então, quais são os recursos visuais? Por exemplo, a expressão, tá bom? Então, seguindo, na prática, leia o quadrinho lá da página 18. Leu? Ótimo. Leia. Leu. A gente volta aqui daqui a pouco. Pronto, você já leu. Agora aqui, o que parece motivar um homem grilo a agir nessa história? Ele quer ser famoso? Ele quer mostrar seus poderes? Ele quer ajudar alguém em perigo? Ele quer chamar a atenção da imprensa? Lembrando, todo herói, ele quer ajudar. Então, qual que é a resposta correta? A, C. Resposta C, tá bom? Então aqui, ó, próximo. Então, todo herói ele quer ajudar. Meu querido, o de acordo com as características que a gente viu aqui no quadrinho, tá? Ele é um herói o quê? Atrapalhado e acaba criando situações, ou ele é mal intencionado? Ó, isso mesmo, ele é atrapalhado, beleza? Aqui você vai escrever, a gente corrige quando voltar, beleza? Aqui, escreva, a gente corrige quando voltar, beleza? Marque sim ou não. Então vou marcar só um xizinho aqui, tá? Fazer um X em sim ou não. A imagem ajuda a entender o que as palavras fazendo não explicam? Sim ou não? Sim, tá? Os balões mostram apenas, ó, cuidado com isso aqui, ó. Apareceu isso aqui, ó. Desconfia. Então, ó, não. As letras e ilustrações ajudam a criar o humor da história? Sim? Sim, né? Se a gente vê aqui, ó, olha aqui, ó, né, ó, tem um texto escrito, né? A gente, definição do personagem, tudo lá. A história seria a mesma se tivesse apenas o texto escrito? Não, né? A gente sabe que a história em quadrinho é feita de linguagem verbal e não verbal. Beleza? Então vamos para a aula 4, tá? Esse aqui a gente não precisa fazer não, tá bom? Aula 4, ok? Pontuação nas histórias em quadrinhos. Meu querido, para que serve o ponto final, tá? Fiz uma frase, ponto final. Terminei uma ideia, ponto final. Tranquilo? Ponto de interrogação, tá fácil, né? Interrogação nada mais é que, ó, interrogação nada mais é que pergunta, ok? Exclamação, quando que a exclamação vai entrar aí? Exclamação, ela vai expressar uma emoção, susto, alegria, raiva, né? Ai, socorro, meu Deus, tenho que pagar o aluguel, né? Então, exclamação. Reticências, isso aqui é muito importante para a tua redação, tá? Então aqui ó, ele vai dar uma pausa, um suspense, hesitação. Então, três pontinhos, ele entrou, né? Então dá um suspense. E vírgula nada mais é que a gente respirar, né? A gente vai respirar aí na vírgula, tá? Então ela vai marcar uma pequena pausa e separar ideias curtas. Calma, já vou. João, venha cá, né?
Então, coloca aí as vírgulas, tá bom? O tipo da letra e cor também ajuda, tá? A indicar o estado emocional. Porque, por exemplo, olha aqui, ó, né? Olha lá, socorro, olha o tipo da letra, tá? Então ele vai ajudar a dar toda essa questão aí, beleza? Vamos lá, atividade um. Leia a história em quadrinho lá da página 21 e 22. Leu? Ótimo. Leia, tá bom? Leu. Ok. Agora a gente vai responder essas questões aqui. Por que a frase foram finalizadas com ponto final nos dois primeiros quadros e no último com ponto de exclamação? Olha aqui, ó. No último, por quê? Escreve aí e a gente corrige quando você voltar. Se a fala do homem grilo no último quadrinho, que é isso aqui, ó, não fosse com ponto de exclamação, fosse com ponto final, teria o mesmo sentido? Escreve aí, beleza? Essa atividade 2, eu passei um trabalhinho para todo mundo, tá? Então o que você vai fazer? Ó, presta atenção. Em uma folha de sulfite, tá? Pode ser tanto assim quanto assim. Você vai desenhar, tá? Uma pequena história em quadrinho, em uma folha de sulfite só, tá? Você vai ter que criar um personagem e dar uma característica física para ele. Ele é forte, ele é alto, ele é gordo, ele é baixinho, né? E vai fazer uma pequena introdução, né? O que que motiva esse personagem a, é, a interagir com as pessoas? Ou ele é um vilão? Ele pode ser um vilão também, tá bom? Então você vai escrever os balões aí, ó, tá? Coloca os balões, coloca a história dele, tudo bonitinho. E aí você entrega quando você voltar, beleza? Então, fácil. Cria uma história em quadrinho, usa os balões, usa a pontuação, tá? E entrega depois. Fechou? Ótimo. E já que a gente falou em balões, lá na aula 5 a gente vai ver alguns tipos de balões, tá bom? Lembrando que vocês já viram muita coisa de história em quadrinho, tá? Lá na orientações de estudo de língua portuguesa, tá bom? Então vocês viram várias aulas falando de história em quadrinho, beleza? Então, meu querido, vamos aqui, ó, tá? Lembrando que a história em quadrinho, ela é linguagem mista, verbal e não verbal, tá bom? Verbal é a questão das letras, né? E não verbal é a imagem. Quando juntos os dois é linguagem mista, tá bom? Então aqui, ó, balão de fala, tá? Então a gente vai vir aqui, ó. Balão de fala, quando que usa esse balão? Quando o personagem fala. Balão de pensamento. Pensei, ele fala. Geralmente isso aqui é usado com animais. Se eu for falar assim, sussurro, ele é balão de sussurro, beleza? E o balão de grito, se a gente vê aqui, ó, né, ó, balão de grito, tá? Ele usa esse tipo aí. E tem mais outro que a gente vai colocar aqui, tá? Então você vai coloca aí, que é o balão, tá? Por exemplo, quando várias pessoas falam juntas, tem esse balão, tá? Então, por exemplo, eu falo para a sala de aula, galera, hoje a gente vai para a quadra, reto uma eba, né? Então, é um balão usado para várias pessoas. E tem também aqui, ó, quando é o comentário do, do narrador. Olha aqui, ó, né? Olha o comentário do narrador aqui, ó. Beleza? Então, mais um tipo de balão aí para a gente acrescentar. Ok? Ó, presta atenção. Tem três coisinhas aí, ó. Três, quatro coisinhas que vão ajudar muito a você interpretar uma história em quadrinho. Geralmente, ó, tem a quebra de expectativa, tá? Que é o quê? Parece que a história vai para cá e vai para lá, ok? Então, presta atenção aí, beleza? Uso de palavra duplo sentido, tá? Por exemplo, assim, meu querido, você me ajuda
a tirar dinheiro do banco? Beleza, você acha que é o banco, a casa, mas na verdade eu só quero que você levante um banco para tirar uma moedinha de baixo, tá? Então é o duplo sentido aí do quadrinho, ok? Exagero, tá? Ele amplia uma situação ao extremo. Olha aqui a cara que ele fez, né? É o exagero, beleza? Olha o quadrinho. Seu pai começou a fazer um curso para melhorar o seu desempenho na internet. Que legal. Aí a gente acha que ele quer o quê? Vender, ele quer produzir um canal. E na verdade ele está fazendo aulas de dança para TikTok. Isso é uma quebra de expectativa. Beleza? Agora a gente vai para a atividade um. Olha aqui, ó. Ah, não. Tá lá na página 26. Ah, não. A seção de quadrinhos do jornal sumiu de novo. Otto, quem será que sempre rouba essa página? Nessas horas gosto de uma leitura mais leve. Você viu aqui, ó, o balão de fala e balão de pensamento, ok? Aí você vai marcar aqui, ó, quais tipos de balão apareceu na tirinha. Qual, qual tipo de balão aparece, tá? Já deu uma dica. Ah, não! Dito o primeiro quadrinho, é uma onomatopeia? Não, não é onomatopeia, tá? Ele é o quê? Uma interjeição, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Como se constrói o humor nessa narrativa, tá? Ó, é uma quebra de expectativa, porque a gente acha que o gato vai estar no banheiro. Ah, mas eu vi na internet que o gato usa banheiro, mas ele leu o jornal? Não, né? Tá bom? Então, é quebra de expectativa. Marca aí e a gente corrige. Pronto, agora a gente chegou na aula 6 que vai variar com todo mundo, beleza? Então vamos lá, lembrando, tá? Você vai lá na página 27, tá bom? História em quadrinho, narrativa, meio curto, né? De palavras, imagens, ok? Linguagem mista, linguagem verbal, não verbal. Utiliza balão de fala, pensamento, legenda, cor, expressão, tudo para dar um ritmo e emoção aí, tá bom? Agora a gente vai falar de onomatopeia. O que é onomatopeia? Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, né, ó, se eu fosse escrever, ele seria escrito com esse plaft, tá? Então, onomatopeia é a palavra que tenta descrever aquele som. Ela imita o som. Por exemplo, crack, né, uma batida, zzz, sono, né? Passou uma abelha, como é que eu escrevo isso? Ó, bzz, né? E palmas, ó, clap, 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 né? Ok? Então, qual que é a função da onomatopeia? Deixar mais viva e dinâmica. Olha aqui, ó. Se não tivesse onomatopeia aqui, ficaria legal? Não, né? Então, ela dá essa vida para o texto. Ok? Vamos lá para a página 28. Então, olha aqui. Interjeição são palavras que expressam emoção. Socorro, ai, ufa, eita, né? Oba. E aí vai. Tranquilo? Onomatopeia, palavra que imita som, por exemplo, bum, ela representa barulho e ação. Interjeição, palavra que expressa emoção. Eita, ela mostra sentimentos e reações. Tranquilo? Atividade 1, página 28. Leia o quadrinho. Leia o quadrinho. Aí aqui, ó, como se constrói o humor nessa história? Final inesperado, situação perigosa, meio de conselhos, combinando narração, tá? Então a gente vai ver que, ó, dica, final inesperado, porque a gente acha que ele é o herói e tal, e na verdade ele bate na parede, tá bom? Então é uma quebra de expectativa aí desse herói super forte, e na verdade ele não é, tá bom? Classifica as palavras que aparecem no segundo e no quinto quadrinho, elas são onomatopeias ou interjeições, tá? Então no segundo e no quarto quadrinho, tá? Então, elas são o quê? E aí, explica pra gente aí. Em que momento é uma fala do personagem? Com essa palavra e o formato do balão utilizado indicam. Olha aqui, ó.
que ele indica? Será que ele sentiu alegria, sentiu dor, sentiu o quê? Felicidade, angústia, tá? Escreve aí, beleza? Tá? Então lembrando, onomatopeia, barulho do som, interjeição, leva emoção, tá? Eita, ai, tá? Ok? Então aí você vai responder tudo isso aí. Não esqueça do trabalho, tá? Que ele está lá na página, ó, página 23, ó, vamos lá na página 23, tá? Que ele fala direitinho como é esse trabalho. Qual que é a página? Página 23. Entregar esse trabalho até a última sexta-feira do mês. Fechou? Então, bora trabalhar e até mais. E valeu!